Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu quero aqui trazer um estudo referente à história de Abraão, o nosso patriarca na fé. E aqui nós vamos aprender quem foi Abraão na Bíblia Sagrada. Mas antes, eu quero aqui também te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal. E também você deixa aí o seu like, compartilha este vídeo e também deixa aí o teu comentário em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então nós vamos para o estudo de hoje. Amados irmãos, como eu já falei no início, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Abraão e quem foi Abraão na Bíblia. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia e fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está ligada diretamente à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus. Nesse estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Abraão e entenderemos a importância da sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. Quem foi Abraão? Abraão foi filho de Terá e sua família era natural de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Gênesis 11:31. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centro de adoração ao deus da lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como com data aproximada para seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia, utilizando os personagens bíblicos. Além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo, que ele deveria deixar a sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos aproximadamente, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e bens que haviam adquiridos. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba. Mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Temendo por sua vida, ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Gênesis 12, versículo 13. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão como Ló eram muito ricos,
Por isso houve contenda entre seus servos, porque ali a terra não comportava os dois habitando junto. Ló e Abraão então se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas chamada Manhel Hebron, ao sul. A história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pais de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos aproximados quando teve seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome da sua esposa também. De Sarai, ela passou a chamar Sara, porque seria mãe de uma grande nação. Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abrão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Novamente, no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma sua promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que de Sara, na ocasião com 90 anos aproximadamente, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão e por fim com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Ló, sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região em que morava. Uma pessoa que escapou conseguiu avisar Abraão do que havia acontecido. Então Abraão, juntamente com 318 criados, recuperou Ló e sua família das mãos dos mesopotâmios. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão e Abimeleque. Da mesma forma como aconteceu no Egito, ao peregrinar em Gerar, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, temendo por sua vida. Então Abimeleque, rei de Gerar, veio e a tomou a Sara. Porém, Deus impediu que Abimeleque tocasse em Sara, e em sonhos o Senhor o advertiu que tinha marido. Vale lembrar que tanto no Egito quanto em Gerar, Abraão não mentiu em relação a Sara, mas falou uma meia-verdade. Isso porque Sara era sua irmã por parte de pai. Gênesis 20, versículo 12.
Abimeleque devolveu Sara para Abraão, e Abraão orou sobre a casa de Abimeleque. E então a mulher e as servas do rei foram curadas, pois Deus havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque. Mais tarde, Abraão e Abimeleque também fizeram uma aliança, e o lugar ficou conhecido como Berseba, o poço do juramento, pois Abraão havia cavado um poço e os servos de Abimeleque haviam tomado a força. Gênesis 21, versículo 25. Abraão e Ismael. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência. Ainda no capítulo 15 de Gênesis, mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então, de Abraão, Agar concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos aproximadamente quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21, versículo 13, Deus avisa que também faria Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão, e através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. Abraão, Isaque e o sacrifício. Isaque foi o filho da promessa, que nasceu quando Abraão já tinha aproximadamente 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer Isaque ressuscitar dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Outros filhos de Abraão e sua morte. Abraão tomou outra mulher para si, chamada Quetura, talvez após a morte de Sara. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos: Zinrã, Zoquizã, Medã, Midian, Zisbaque e Suá. Gênesis 25, versículo 2. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque. Para os demais, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. A história de Abraão no Novo Testamento.
Existem 74 referências a Abraão nos livros do Novo Testamento, ficando atrás apenas de Moisés, que possui 79 referências. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão, Mateus 22:32 e Atos 7:32. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, ele aparece como antecessor do Messias e além de pai dos israelitas, segundo a carne. Também é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo Jesus. Mateus 3, versículo 9, João 8, versículo 33, Atos 13, versículo 2, Romanos 4, versículo 11 e Gálatas 3, versículo 29. Todos essas passagens bíblicas que eu passei aqui para vocês vão estar falando, né, sobre Abraão como o pai dos israelitas, segundo a carne, e também como o nosso pai espiritual, o nosso pai na fé. A fé de Abraão é o modelo de fé que devemos ter. Romanos 4, versículo 3 ao 11. Por tamanha fé, ele está presente na galeria dos heróis da fé, na epístola aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao 19. A historicidade da vida de Abraão. Embora não exista nenhum relato extra-bíblico sobre a história de Abraão, apenas algumas prováveis evidências em escritos babilônicos, tudo o que a arqueologia já descobriu sobre a civilização da época de Abraão faz com que muitos estudiosos classificam os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. A guerra entre os 4 reis do Egito contra os reis locais no capítulo 14 de Gênesis, por exemplo, é considerado por arqueólogos um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão genealógica impressionante. Agora nós vamos ver aqui algumas características de Abraão. Primeiro, Abraão é o pai do povo hebreu. Segundo, Abraão é considerado o pai da fé, porque no Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de Abraão. Terceiro, Abraão foi pai de Isaque com 100 anos de idade. Quarto, Abraão era quase um nômade, porém era um homem muito poderoso e rico. Quinto, ele era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Gênesis 14. Sexto, Abraão teve encontros pessoais com Deus, teofônias, e em um deles, Deus, em forma humana, visitou Abraão, acompanhado de 2 anjos. Gênesis 12, do versículo 7 ao 9, e Gênesis 18, do versículo 1 ao 33. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Gênesis 15, do versículo 12 ao 17. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Gênesis 20, versículo 7. Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa.
Gênesis 12, do versículo 11 ao 13 e Gênesis 20, versículo 5. Abraão é chamado de amigo de Deus. Segunda Crônicas 27 e Tiago, capítulo 2, versículo 23. E última característica, depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Meus irmãos, então esse foi o nosso estudo de hoje, aprendendo um pouquinho mais da história de Abraão, aprendendo um pouquinho mais de quem foi Abraão na Bíblia Sagrada. Espero que você possa ter gostado desse estudo e realmente tenha aí aprendido um pouquinho mais da história, da maior descrita da Bíblia Sagrada, que é o nosso patriarca na fé, que é o nosso pai espiritual, assim como a Bíblia nos ensina. Amém, meus queridos? Então, que vocês possam ter aprendido mais da palavra de Deus, possa aí ter com vocês, aí levar para o seu dia a dia esse aprendizado e venha crescer cada dia mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.